Bora lá. Bom, vamos começar aqui essa leitura crítica. Essa é a capa do livro, então aqui tem uma errata, né? Quando você baixar o arquivo você vai poder acessar. A gente modificou algumas coisas entre a versão impressa e a virtual, porque foi necessário. E aqui é a contracapa, é a parte que vai ficar atrás. CDR é um jogo de RPG que, com influências como Racionais MC e Sabotagem, busca provocar quem joga a pensar sobre questões humanitárias dentro do sistema penitenciário brasileiro. Neste RPG você vai viver o dia a dia de uma pessoa em detenção e logo vai perceber que a cadeia é uma verdadeira máquina de tortura. Enfrentando gangues rivais, guardas corruptos e violentos, a falta de condições e de dignidade dentro desse lugar, você vai atravessar um inferno pior do que qualquer masmorra. Quem escreveu esse texto foi o Pedro Feio. Eu achei genial, genialíssimo. CDR escrito por mim. Aqui tem a equipe. O Pedro Feio aqui, ele fez a revisão adicional. Aí nós temos esse índice aqui. E aqui nós temos Necrotério dos Vivos, que é uma faixa de áudio do álbum de mesmo nome, do Carlos Eduardo Tadeu. Eu não vou ler porque é muito longo, mas é muito legal. Será que... Ninguém pode ser considerado vivo, comendo sobras de lixeiras, erguendo mãos para pedir esmolas, fumando crack, perdendo a saúde e puxando carroças de papelão. Não existe vida em DP, CDPs, viaturas, reformatórios, presídios e tribunais. Não existe vida nos subempregos com salários de fome, nas casas devastadas pelo lícito alcoolismo, nas mulheres reféns do machismo e da violência doméstica. Não existe vida nas esquinas e puteiros que estupram as crianças invisíveis do Brasil. Não existe vida nos bolsões de miséria que fazem armas serem atrativas para os meninos e meninas que antes dos 25 estarão em caixões lacrados. Quem vive de luto já está enterrado com o ente querido que se foi. Quem viu o filho desaparecer depois do enquadro da polícia perdeu qualquer razão para viver. Quem é um número de matrícula prisional não passa de uma alma que vaga pelo cárcere de presídio em presídio. Morremos quando rimos do menor que aparece na internet sendo torturado em supermercados, quando aceitamos as versões oficiais que alegam que o excluído executado pela PM atirou primeiro, quando aceitamos os laudos manipulados que apontam que as balas que mataram a criança negra saíram do armamento do tráfico. Morremos quando votamos nos que afirmam que a pacificação do país passa pela aniquilação dos menos favorecidos. Se não fôssemos corpos vazios, equilibrados por sistemas esqueléticos, não teríamos opiniões formadas pelos que monopolizam os meios de comunicação. Se não fôssemos apenas sistemas respiratórios aspirando pólvora, tiraríamos do poder os tiranos que aprovam decretos que acabam em helicópteros brincando de tira-alvo em comunidades carentes. Aí, opressor, eu sei que você comprou com a sua riqueza suja o direito da existência. Eu sei que você conhece a estrita legalidade, conhece o respeito à integridade física, psíquica e moral. Tem o privilégio de pensar de forma independente, sem coação televisiva e educacional. Eu sei que você sabe que o Código Penal e o martelo do juiz jamais te alcançarão. E é por essas e outras, arrombado, que quanto mais retalha o nosso direito a uma vida digna, mais põe seu coração podre na mira de uma Sig Sauer. Vamos segurar faixas de luto pelas escolas militarizadas, pela liberação das armas. Vamos prestar condolências para a sociedade que aplaude a política do confronto em conjunto com a política do nepotismo, do fake news, do judiciário partidário, do roubo de presidências. Irmão de guerra, sinto muito em te informar que quem não tem um padrão de vida estabelecido na Constituição Federal já está em estado avançado de putrefação. Quem tem a probabilidade de uma morte violenta por sua condição financeira e cor de pele já sobrevive dentro de um túmulo. A coroa de flor é só um detalhe pra nós que caminhamos sem vida na escuridão da indigência. Viver é ter opção de crescer profissionalmente, intelectualmente, de não ser metralhado pela polícia, de não ser torturado num sistema prisional puramente vingativo. Enquanto não pudermos impedir o genocídio, o racismo, a alienação, o aprisionamento em massa, a pobreza extrema e a anulação social, não passaremos de cadáveres que respiram. Meus pêsames pra todos nós que vegetamos no necrotério dos vivos. Show! Então essa é a lição. Poderia encerrar aqui o livro. E é isso aí. Mas este prédio só recebe o homem. O delito e o seu passado ficam nessa portaria. Essa mensagem está na entrada principal do presídio de Tremembé, tá? Que é onde está a Suzane Richthofen, o casal Nardoni e várias pessoas
O Tremembé é meio que um presídio dos famosos, assim, né? Porque esse jogo existe. CDR, o Complexo de Detenção e Ressocialização, é um jogo de RPG criado para fazer com que todos os jogadores reflitam sobre as péssimas condições da instituição penitenciária do Brasil e teçam juntas uma história usando a cultura penitenciária para que a reflexão se fortaleça e não seja esquecida. Se você é um jogador de RPG no Brasil, são altas as chances de você ser uma pessoa que nasceu em privilégio, que vive neste até hoje. Neste. Passando todos os seus anos sem quase nenhum contato com a periferia ou com penitenciários. Esse jogo serve para você refletir sobre essa cultura que não faz parte da tua vida. Já se você vive em meio a essa cultura, esse jogo talvez converse contigo. Então esse jogo é para conversar com quem é da quebrada e para falar com quem não é da quebrada. Dá para entender a diferença? A música, os filmes e as séries já retratam a terrível masmorra assassina que é a prisão no Brasil, mas no cenário do RPG não há nada que os faça, por isso estamos aqui. Então, cara, não tinha RPG de cadeia. Por isso que eu escrevi isso, porque não tinha RPG de cadeia. Os presídios são praticamente máquinas de tortura criadas para agradar a elite e punir quem está à margem. A cadeia brasileira não ressocializa o preso. A cadeia elitista. Essas são algumas das ideias que devem guiar a narrativa em CDR. Para garantir isso, existem algumas regras especiais que devem ser seguidas. Todas as classes sociais, estereótipos, etnias e grupos sendo interpretados devem ser respeitados. Racismo, machismo, LGBTfobia e outros tipos de opressões são terminantemente proibidos. Sei que sejam usados como vilões, mas elas dentro da narrativa. Ninguém deve sair desconfortável de uma sessão de jogo. Então, vamos jogar feito gente, né? É sobre isso. Esse jogo deve ser jogado com um grupo de pelo menos 2 pessoas. Uma pessoa assumirá o papel da contadora de caos, que é responsável por descrever tudo o que acontece ao redor dos personagens principais, por controlar todas as personagens não principais. Outros jogadores assumirão o papel das personagens principais, que são os presos, pessoas que foram condenadas a cumprir pena no CDR, Complexo de Detenção e Ressocialização. Então aqui é o que é o RPG, bem rapidinho, assim, bem sucinto mesmo. Aquela primeira sessão de livro que explica o que é RPG é esse parágrafo, e é isso. Nesse jogo usaremos o termo contadora de caos e jogadora para nos referir à narradora do jogo e às pessoas que controlam as personagens principais respectivamente. Usaremos os termos no feminino porque já estamos cansadas do masculino ser o majoritário na cena do RPG. Entretanto, pessoas de qualquer gênero podem jogar CDR. Eu estou tentando controlar aqui a minha falta de dicção. CDR, Complexo de Detenção e Ressocialização, é um nome de presídio extremamente genérico, isso é de propósito. Desta forma, a contadora de caos pode fazer essa cadeia masculina ou feminina, existir nos anos 80, 90 ou 2000, ou em qualquer outro tempo, ser no Nordeste ou ser no Sul, ou ter qualquer outra característica que o grupo julgue interessante. Então cria a sua própria cadeia, a sua própria CDR. As jogadoras serão presas que já estão puxando faz tempo, ou que acabaram de chegar na penitenciária. A contadora de caos fará, por meio da narrativa, com que todos os presos e personagens principais estejam juntos, seja por dividirem a mesma cela superlotada, por fazerem parte de uma mesma facção criminosa, por serem parte de um time de futebol, por qualquer outro motivo. A contadora de caos que vai decidir o que rola com esse bonde, mas sempre fará com que os personagens se encontrem em estado de extrema opressão, sufoco e desespero. As jogadoras que controlam os personagens devem decidir como reagir a essas situações. CDR é um jogo de drama, algumas mídias que os leitores do CDR podem consumir para entenderem melhor o gênero da história que esse jogo procura contar. Aí aqui tem livros, filmes, séries, músicas, beleza? Se Leonardo da Vinci, doutor, por que é que eu não posso dar 2, Bezerra da Silva? O presídio funciona como se fosse uma pequena cidade e possui uma cultura muito própria. A contadora de caos deve descrever como é o dia a dia da cadeia, que os personagens estão presos, então os jogadores devem criar suas fichas e descrever para o grupo a sua personagem, soltar o verbo. A jogadora pode descrever a aparência da personagem, as coisas que ela mais gosta e menos gosta, as coisas que ela fez e as coisas que ela quer fazer. A jogadora pode não decidir por qual motivo sua personagem está presa, mas não é algo necessário de se revelar caso ela não queira. O jogo não é sobre os delitos passados, lembra? Lembra disso aqui, ó? Lembra disso aqui? Dentro da cultura penitenciária existem alguns estereótipos
podem inspirar o jogador a criar. Cara, a gente tem o Cadeado, a gente tem o Camarão, a gente tem o Johnson, a gente tem o Lagarto, a gente tem o Laranja, a gente tem o Mula, a gente tem o Nóis, a gente tem o Torre, a gente tem o Velhote, a gente tem o X9. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabiam o que essas palavras significam? Essas gírias, gíria não, dialeto, significam antes de ter o CDR? Rapidamente, o Cadeado é um cara que não conta segredo, Camarão é um novato, o Johnson é um cara meio doido, o Lagarto é um cara que faz o que os outros mandam, o Laranja é um cara que assume a culpa dos outros, o Mula é alguém que leva itens pra lá e pra cá, Noé é um cara com vício, Torre é um chefe, Velhote é um velho, e X9 é o cara que cagueta. Fui no enterro, o dedo do cadáver apontava pra mim. Os jogadores não precisam escolher apenas um estereótipo, todo personagem pode ter um pouco de tudo dentro de si. Esses estereótipos são recursos que existem apenas para ajudar o jogador a direcionar sua interpretação. Quando o conceito da personagem estiver pronto, sua jogadora deve descrever um pouco sobre ela no campo qual é a sua da ficha de personagem. E aqui a gente vai... Pera aí. E aqui a gente vai começar a fazer a ficha. Então eu vou encerrar aqui. E aí eu continuo outro dia com esse vídeo. E aí a gente faz vídeos de cada parte. Então essa aqui foi a introdução do livro. Pra quem assistiu, muito obrigada. Depois nós continuamos com a criação de ficha. É isso aí, valeu. Falou, tchau, tchau. Fui. Deixa eu mostrar esse vídeo pra vocês aqui, velho. Eu sou a goleira, hein? Olha lá, se liga. Pá! Defesa, velho. Pá! Deixa eu ver na televisão. Vou contar um segredo. Essa bola entrou no gol.